Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aqui novamente, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e com ela. Ela aqui está em espírito, ainda não fisicamente. Mas vai materializar. Daqui a pouco ela materializa. E nós estamos estudando essa obra, O que é o Espiritismo, no capítulo 3. Nós estamos, o capítulo 3 é a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E nós estamos no tópico, certo? O homem depois da morte. E hoje... Uma má notícia e uma boa notícia, né? Uma eu má vou deixar você boa. dar as duas. Não, vamos começar pela má. Pela má notícia. Certo? Nós hoje vamos conversar aqui a respeito da última pergunta desse capítulo 3, a última pergunta desta obra, 162. E a boa notícia, né? Nós vamos começar tudo de novo. Graças a Deus. Então quem chegou agora vai pegar do início. Vai pegar do início, certo? Vamos conversando. A gente já faz esse programa há algum tempo, né? E eu acho que nós já viramos e reviramos, certo? Esse livro aqui umas tantas vezes, certo? É verdade. Umas tantas vezes. E para ver se a gente também aprende, né? Então, essa questão 162, que nós estamos tratando hoje aqui, Kardec coloca uma questão. Em que consistem os gozos das almas felizes? Passam elas a eternidade em contemplação? Então, essa pergunta aqui, ela se refere a um conhecimento, a uma crença, certo, que era predominante na época, na maioria, certo, que dos gozos e penas eternas, né? Olha, é uma coisa muito danada, hein? A gente pensar que a gente ficava sem fazer nada pela eternidade, ou então sofrendo pela eternidade, era uma coisa que era muito complicada. Eu me recordo que recentemente, né, eu tirei umas mini férias e estava viajando no Nordeste e era noite, eu estava num hotel, um hotel bonito, com uma vista bonita, lá na terra de Maria de Fátima Miranda, em Maceió. E eu fiquei contemplando aquilo ali, eu falei, gente, é tudo muito bonito, é legal, mas não me preenche. É bom você passear, é bom você curtir, não é ruim, não estou dizendo isso, né, que me entendo. Mas você imagina, né, pegando essa pergunta de Kardec, o que seria para um espírito ficar na eternidade só contemplando? Seria uma coisa torturante, entendeu? Nós não temos a ideia do que seja a eternidade, né? Ainda tem isso. Porque nós temos ainda muitos atavismos, muitos valores que dizem respeito diretamente à nossa vida aqui, certo? E a nossa vida aqui, ela é finita, certo? Ela tem um prazo de validade, certo? Então, essa questão das penas e gozos eternos era uma crença que existia até então dentro do cristianismo, né? E que Kardec, com o advento do espiritismo, ele nos mostra, através do processo de reencarnação, que há uma progressão contínua, certo? Um progresso contínuo. A lei do progresso é uma das leis naturais e que se aplica a toda a criação e é eterna e imutável, porque as leis de Deus são eternas e imutáveis. Então, dentro desse pensamento, dentro desse conhecimento que ainda prevalecia nessa época, lembrando que essa obra que nós estamos estudando
ela foi editada quando da existência apenas e somente do Livro dos Espíritos, que veio revolucionar o conhecimento espiritual do homem, né? Então, com isto, ainda era muito arraigado, muito forte essa crença, né, das penas e gozos eternos. Então, isso é que Kardec pergunta: se passam eles em eterna contemplação. Só um detalhe antes de você continuar a leitura: uma alma feliz, conforme a pergunta, acaba de adentrar o estúdio. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Deus seja louvado. Você estava contemplando alguma coisa? Estava. Estava A natureza, contemplando. as plantas lá do jardim. Então, graças a Deus. Isso aí. ela E está o de que volta. elas te contaram de bom? Que são felizes enquanto plantas. Tá bom. Estão felizes enquanto plantas. Então vamos aí à resposta. Vamos de à Allan resposta. Kardec. Vamos pedir para Miranda, que chegou agora, que não fez nada até Meu agora, Jesus, vamos lá. que ela leia então Nós já essa... demos a boa e a má notícia. Né? A má notícia é que hoje encerramos o Sim. estudo do livro, e a boa é que recomeçaremos o estudo do livro. Recomeçaremos em Pois é, seguida. isso é bom, não é? Vamos lá. Então já sabe como é que fica o espírito feliz, ele nunca para. A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos de gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que desgraçam os homens. O amor que os une é, para os bons espíritos, a fonte de suprema felicidade, pois que não experimentam das necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Pausa aqui. Pode continuar aí. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. A vida espiritual é, ao contrário, de uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, de serem seus agentes no governo do universo. Missões essas proporcionadas ao seu adiantamento e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e fazerem o bem. Vê o Livro dos Espíritos, questão 558, das Ocupações e Missões dos Espíritos. Revista Espírita, de outubro de 1860, Os Espíritos Puros, Morada dos Bem-Aventurados, idem, junho de 1861. Senhora Anaí Gordon. Aí tem uma observação. A observação deixa Então, por depois. Prontinho. Vamos fechar aqui o nosso livro com esta observação. Certo? Eduardo, algum comentário? Eu acho que os espíritos foram muito felizes, né, nesse sentido de mostrar mais uma vez essa ilusão que nós trazemos de esperar, né, da vida espiritual o que muitos companheiros nossos esperam. Né? Se nós formos conversar com nossos irmãos católicos, evangélicos, eles esperam realmente a questão do paraíso. Só que eles não conseguem definir o que seria esse paraíso, o que é estar no paraíso. E passa-se uma imagem, até é interessante que as imagens que a Igreja Católica divulga, tem nas suas igrejas, são dos anjos com aquelas harpas, aquela contemplação belíssima de cenários paradisíacos. Mas, quando nós paramos para fazer essa comparação com a vida humana, nós vemos que a felicidade não estaria nisso. Seria um tédio, seria algo que realmente não teria o menor sentido para um espírito viver a eternidade nessa contemplação inútil. Quando Jesus já dizia no Evangelho que ele trabalhava e o Pai também trabalhava. Ué, se Deus trabalha, como é que nós vamos ficar numa contemplação inútil? E aí eu volto ao exemplo da nossa vida. Eu me recordo que eu atendi certa vez um médico e ele tem uma vida financeira muito confortável, só que ele estava em depressão.
E a gente sempre acha que ter dinheiro é ter felicidade. Não necessariamente. Aliás, normalmente não. Até pelas preocupações que a pessoa acaba desenvolvendo. Mas ele me falou algo interessante. Quem de nós, né, não gostaria, como a Maria de Fátima Miranda, de morar de frente para o mar? Né? Amanhecer o dia, ir na sua janela e olhar o mar, as ondas. E ele dizia o seguinte, que o barulho das ondas incomodava ele. Então, o que para nós seria uma contemplação, né? Eu adoro olhar o mar. Eu não posso nem julgá-lo, né? O Vinícius está ali assustado, mas é verdade. Eu não posso nem julgá-lo porque, assim, ele já mora há anos de frente para o mar. Então, não sei se eu morar 10, 15 anos, se eu também posso... Mas eu acredito que pelo estado de espírito dele, a simples contemplação de todos os dias poder olhar o mar já estava o incomodando. O barulho das ondas o incomodava, a Luiz Guigino, é verdade. Agora imagina a contemplação inútil e eterna no mundo espiritual. Você mesmo, no início do programa, você deu um depoimento de que você tirou férias, né? Foi viajar, foi conhecer, ou participar, ou viver, né, não fazer nada durante algum tempo, e no final das contas você já estava cansado daquilo. Entediado. Então nós vemos que nós precisamos de nos ocupar fazendo alguma coisa de bem, e não nessa vida contemplativa, né, que nos é oferecido. E com a doutrina dos espíritos, com a afirmação da justiça e da misericórdia divina através da reencarnação, através das oportunidades que a reencarnação nos oferece, nós vemos que isso não é uma realidade, porque nós não teríamos o que fazer e a nossa existência passaria a ser inútil, tá? Quando na realidade nós vivemos para termos ou fazermos ou produzirmos alguma coisa de utilidade. Então, dentro do Espiritismo, com a afirmação, a comprovação da reencarnação, e nós vemos que a reencarnação não é uma invenção, entre aspas, do Espiritismo, porque dos antigos, desde do princípio dos tempos, e os judeus, eles acreditavam na reencarnação. O Antigo Testamento, que é anterior a Jesus, temos várias afirmativas que comprovam a reencarnação como uma necessidade e uma realidade. Tá? Então, com a reencarnação, vai por terra essa questão das penas e gozos eternos. Tá? Quem gosta de ler, tem uma obra que é A Caminho da Luz, né? E aí nós observamos a importância do trabalho mediúnico do Chico Xavier, porque quando Emmanuel ele psicografa Caminho da Luz, ele já deixa para nós qual é o trabalho dos espíritos felizes, porque vai falar de Jesus, espírito puro, não é? Nessa tarefa de construir escolas, construir educandários. Então eu lembro que o primeiro capítulo do A Caminho da Luz, que vai falar da comunidade dos espíritos puros, narra que a eles Deus outorgou o direito de dirigir a evolução dos mundos, não é? Porque quanto mais habilitado, quanto mais capacitado, no mundo material é assim. Quanto mais habilitado, quanto mais qualificado, o profissional ele tem chances de expandir o trabalho dele. Por que seria diferente no mundo espiritual? Aí, enquanto o Eduardo estava falando desse moço que mora em frente à praia e às vezes o barulho do mar incomoda, é porque na realidade a morada dele não está bem. A verdadeira morada do espírito é o íntimo dele, não é? E esse companheiro, ele não está se sentindo bem consigo mesmo, não importa onde ele esteja, ele vai estar sempre desconfortável, até que ele consiga essa paz interior. É isso aí. E aqui Kardec diz o seguinte, que é o que todos nós devemos almejar, né? Que esses espíritos, né, mais elevados,
ao invés de ficarem na simples contemplação, a alegria deles, né, além de conhecerem todas as coisas, né, os espíritos puros nesse caso, eles não sentem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Aqui nesse trecho mostra o porquê somos infelizes. Porquê das nossas dores, porquê da nossa angústia, da nossa ansiedade, porque nós somos espíritos que ainda carregamos conosco esses sentimentos em algum grau, não quer dizer que todos carregam no mesmo grau, mas todos nós em algum momento sentimos isso, né, que são sentimentos de ódio, de ciúme, de inveja, de ambição, paixões que nos prendem à vida material e que nos distanciam da verdadeira felicidade, né, que é a felicidade que os bons espíritos sentem, que é a paz de consciência, que é a sensação de estar servindo a Deus, né, de estar ajudando o seu próximo. Porque se Jesus diz que ele trabalhava e o Pai também trabalhava, é porque para Deus o trabalho é algo que traz felicidade. E nós temos uma imagem do trabalho aqui na Terra como algo ruim. Castigo. O trabalho para nós ainda é um castigo. Até pelas características de mundo de provas e expiações, que realmente nós vamos observar os trabalhos humanos, existe muita exploração, existe muita humilhação. A pessoa muitas vezes é obrigada a trabalhar em algo que ela gostaria de não estar fazendo, pelas circunstâncias da vida. Então, criou-se a ideia, né, e o sentimento de que o trabalho é algo ruim, que é um castigo. E aqui Allan Kardec vem trazer exatamente o contrário, né, que para os espíritos puros, para os espíritos bons, o trabalho é alegria, né, e a contemplação inútil seria um verdadeiro martírio, né, uma verdadeira tortura para qualquer espírito, ainda que estivesse no paraíso. Seria um desperdício, né? Então nós estaríamos diante de uma obra da criação que não teria valor. Então nós nos recusamos a aceitar, pela sabedoria do Pai, que isto pudesse ocorrer. E com isso nós chegamos ao final desse nosso livro. Mas ainda tem dois aspectos aqui que eu acho que merecem a nossa atenção. Tem a observação aí. Tem essa observação. Você falou em observação e tem uma observação de Kardec encerrando. Essa observação, você pode ler para nós, Miranda, essa observação? Vamos lá. Convidamos os adversários do Espiritismo e os que não admitem a reencarnação a darem dos problemas acima apresentados uma solução mais lógica por outro princípio qualquer que não seja o da pluralidade das existências. Quer dizer, explica o que é que acontece fora dessa ótica da reencarnação. Não tem como, não é? Então, essa obra aqui, Kardec se propõe, entre outras coisas aqui, a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E esses problemas que Kardec busca a explicação através da doutrina, é que nos levam ao entendimento da proposta dos espíritos quando nos colocam essa doutrina ao nosso alcance para que, pelo entendimento, nós possamos trabalhar e progredir. Não existe uma opção, uma solução, uma escolha melhor do que o da reencarnação para que nós possamos entender a misericórdia e o amor do Pai por todos nós. São as oportunidades que nós temos para crescer, crescer e crescer. Corrigir. Não corrigiu? Volta para corrigir. Não corrigiu? Volta para corrigir. É uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, mas quantas encarnações nós precisamos para chegarmos a este estágio de perfeição? E a resposta dos Espíritos é muito objetiva. Tantas quantas forem necessárias, certo? Então nós, através da reencarnação, teremos o progresso contínuo. E na natureza, na criação, tudo evolui incessantemente. Do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo.
E com isso, então, nós terminamos a conversa a respeito do conteúdo dessa obra. Mas tem uma coisa aqui que é muito importante também, que nós lembremos. Quando nós estamos procurando conhecer melhor e temos alguma dúvida a respeito de algum ponto, nós temos aqui, ao final dessa obra, um índice geral, por ordem alfabética. Então, aqui nós temos, com as palavras-chave, nós temos aqui onde está nesta obra a colocação, a resposta, o esclarecimento que Kardec nos traz a respeito de cada um desses pontos. Então, não é para que nós estudemos o índice, mas que nós nos amparemos e busquemos o auxílio do índice quando quisermos consultar esta obra, porque, como todo índice, nos orienta para que nós encontremos aquilo que nós buscamos. Não é? Então, por exemplo, aqui, charlatanismo, nós temos aqui, na página 64, na página 78, dentro da mediunidade, certo? Na 110, 204, então nós pegamos aqui as referências, as orientações para que nós possamos encontrar aquilo que nós buscamos, para que tenhamos a oportunidade do esclarecimento de nossa dúvida. E agora sim, nós podemos dizer que nós terminamos o repasse, a conversa dessa obra. Eu queria sugerir que nós não começássemos hoje, novamente aqui. Até porque o tempo já foi. O tempo já praticamente já se esgotou, né? Sim, semana que vem iremos dar início ao reinício do estudo de um livro que é o Espiritismo. É isso mesmo. Então, apenas fazendo um balanço de tudo aquilo que nós vimos aqui, vamos lembrar que essa obra foi editada em 1859, quando só existia a disponibilidade do Livro dos Espíritos, que foi em 57, e que gerou uma série de dúvidas para aqueles que procuraram conhecer melhor a proposta da doutrina dos espíritos. A doutrina é dos espíritos e não é de Kardec. Kardec organizou as respostas dadas pela espiritualidade. Então, Kardec editou essa obra com perguntas e respostas, com conversas, com situações, com argumentação, para que nós pudéssemos alcançar um conhecimento, um entendimento mais amplo e mais objetivo do que é o Espiritismo. O próprio título da obra nos remete a essa proposta. O que é o Espiritismo? É isso aí. Dito isto, só temos a agradecer por todos vocês que nos acompanharam ao longo do estudo desta obra fundamental, muito importante, segundo Allan Kardec, aquela que deve ser primeiro lida em relação à nossa doutrina. E com a alegria de saber que na semana que vem você que está nos acompanhando poderá recomeçar o estudo conosco, desde a primeira linha do livro que é o Espiritismo. Até lá. Que Jesus nos conduza. Até a próxima, se Deus quiser, Muita e Ele paz. há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano
e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando, o programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, aqui do meu lado direito. Ele, meu parceiro, Bill Fabiano Cordeiro. Seja bem-vindo, Bill. Obrigado, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez. Isso aí, vamos nós. Estamos aqui dando continuidade ao estudo da Revista Espírita, ano ímpar, não é? Estamos em fevereiro de 1861, tá? Falando sobre as atas daquele mês, das reuniões que aconteceram naquele mês. Kardec vem trazendo alguns relatos do comparecimento de alguns espíritos lá, cada um com o seu objetivo, com a sua finalidade, com o seu propósito, né? E tudo mais, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. É uma leitura, né? E a gente vai trazendo, à medida que a gente vai sentindo necessidade, alguns comentários, tá? Nós terminamos o programa da semana passada falando sobre a confecção, né, do Livro dos Espíritos. Livro dos Médios também. Do Livro dos Médios, a sua primeira edição em 1857, 18 de abril de 1857. E uma segunda edição com o restante das perguntas, porque aí compõe todo o livro, que são 1019 perguntas e respostas, em 1860. Não é isso, Bill? Isso aí. Com outras 518 perguntas para poder compor o livro. E aí a gente estava falando que muitas questões que foram aparecendo já serviram de base, foram sendo guardadas para o próximo livro, que seria o Livro dos Médiuns, e daí por diante. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, o Kardec continua falando num segundo item aqui, Bill, assim, ó. Assinala o senhor Allan Kardec conforme o relato de um negociante de Nova York, presente à sessão, o progresso feito nos Estados Unidos do Norte pelos princípios formulados em O Livro dos Espíritos. Trechos desse livro foram traduzidos em inglês, contando ali a doutrina da reencarnação com numerosos partidários. Terceiro, leitura de uma graciosa e encantadora comunicação no velho estilo da Idade Média, recebida pela senhorita S. Outra sobre a imaterialidade dos espíritos, obtida pela senhora Costel. Trabalhos da sessão. Primeiro, observações críticas sobre o ditado feito na última sessão pelo espírito Necker. O espírito senhora de Stael, né? Manifesta-se espontaneamente e justifica as palavras de seu pai, após lhes haver explicado o sentido. Segundo, evocação de Leão X, ou 10º, né, que se havia manifestado espontaneamente na sessão de 14 de dezembro. Ao responder às diversas perguntas que lhe foram feitas, explica e desenvolve suas ideias sobre o caráter comparado dos americanos, dos franceses e dos ingleses, sobre a maneira de ver desses povos com relação ao espiritismo, sobre os inevitáveis progressos dessa doutrina e etc. Terceiro, diálogo espontâneo entre Monsenhor Cibor e o seu assassino. Quarto, perguntas dirigidas a São Luís acerca do negro evocado na sessão de 28 de dezembro, sobre o seu caráter e a sua origem. Quinto, evocação da senhorita J.B., feita por sua mãe, presente à sessão. De interesse absolutamente particular, essa comunicação oferece um quadro comovedor da afeição de certos espíritos conservam por aqueles que amaram na terra. Quantas reuniões, quanto trabalho, né, Bill? E a gente está só nas atas. A gente está só nas atas e aí a gente entende, né, o quão... Muitas pessoas falam, a gente falou aqui, já falamos aqui algumas vezes, né, que Kardec foi só o codificador da doutrina. Ele realmente foi só o codificador. Só isso, né? Mas para fazer só isso... Meu Deus do céu. Imagina
Quanta dor de cabeça ele teve, ele e a senhorita Boudet, né? Esposa dele, que ajudou muito, né? Até no pós-desencarne de Kardec, né? E quanta ajuda ele teve da espiritualidade, né? Trazendo os médios que o assessoraram ali também, que o ajudaram, os espíritos que se propuseram, né? Se dispuseram a estar ali com ele. Então, não é só o codificador, né? Ele foi o codificador, né? Perfeito, né? A gente, para elaborar um trabalho de 20 linhas, a gente leva 2 dias, 3 dias para elaborar tudo, né? A gente participar do programa ao vivo, além de estuda 2, 3 dias. Dura 2, 3 dias. Hoje a gente já consegue ter uma desenvoltura melhor, porque o estudo... Pela experiência acumulada já. Exato, o estudo vai te proporcionando isso. Que não foi o caso do Kardec, ele não tinha experiência acumulada, ele foi descobrindo ali junto, né? Sim. O que ele tinha acumulado era de cientista, era de professor. Não tinha nada a ver com a doutrina. Pois é. Exatamente. Até então... Né? Até então não tinha estava guardado lá, não lembrava de nada disso. Sim, com certeza, né? E aí, Bill, agora parece que nós vamos... Será, cara? Parece que vamos lá, começar a desenrolar Senhor aqui. Squire? Senhor Squire? É isso? Squire ou Squire? Sei lá. Enfim, não tem aquele acento no francês, né? Mas vamos lá. Squire, né? Então vamos lá. Como de praxe, vários jornais zombaram desse novo médium, compatriota do Sr. Home, sob cuja influência também se produzem fenômenos de outra ordem, por assim dizer, excepcional. Apresentam como particularidade o fato de ocorrerem somente na mais profunda escuridão, circunstância que os incrédulos não deixam de alegar. Como se sabe, o Sr. Home produzia fenômenos muito variados, entre os quais o mais notável era, incontestavelmente, o das aparições tangíveis. Nós os relatamos detalhadamente na Revista Espírita dos meses de fevereiro, março e abril de 1858. O Sr. Squire produz apenas 2, ou, melhor dizendo, um só, com certas variantes, embora não menos digno de atenção. Sendo a obscuridade uma condição essencial à obtenção do fenômeno, não é necessário dizer que todas as precauções indispensáveis para garantir a sua realidade são devidamente tomadas. Eis em que consiste. E aí o Kardec agora vai falar dessas precauções, né, mais detalhadamente. Então vamos lá. O Sr. Squire coloca-se em frente a uma mesa de 35 a 40 quilos, semelhante a uma sólida mesa de cozinha. Amarraram-lhe fortemente as 2 pernas, a fim de que delas não se possa servir. Nessa posição, sua força muscular estaria consideravelmente paralisada, caso a ela recorresse. Outra pessoa, a primeira que vier, ou a mais incrédula, dá-lhe uma mão, de modo a não lhe deixar livre senão a outra. Então, ele a depõe suavemente à borda da mesa. Isto feito, as luzes são apagadas e no mesmo instante a mesa se ergue. Passa por cima de sua cabeça e vai cair por detrás dele, das pernas, de pernas para o ar, sobre um divã ou sobre almofadas previamente dispostas para recebê-la, a fim de não se quebrar na queda. Produzindo o efeito, acende-se a luz imediatamente. É questão de alguns segundos. Ele pode repetir a experiência tantas vezes quanto se queira na mesma sessão. Tem um ponto importante aqui, né, Bill? Porque a gente diz assim, os efeitos inteligentes, não é? Olha, o mais simples efeito é inteligente. Sim. O mais simples efeito que o espírito pode produzir, não é? Num ambiente, tá? Lógico, levando em consideração todo o material que ele precisa, necessário para fazer ali, não é? Ainda que seja se tratando de psicografia, né? Desse fenômeno da fala direta, inclusive. Sim. Né? Sim. Então,
a gente sabe que tem que ter uma combinação de fatores para que aquilo aconteça, né? Então, do mais simples ao mais rebuscado, elaborado, não é? Tem inteligência. Sim, é importante dizer isso, destacar, porque quando se fala efeito inteligente ou uma produção de efeito inteligente, as pessoas podem entender que é um espírito nobre, e não é. É uma comunicação inteligente, são seres pensantes, como qualquer um de nós. Sim, sim. Inteligente, porque isso até é motivo já foi motivo até de discussão minha com discussão, não digo no bom sentido, né? Com um amigo em comum aqui que nós temos, eu e o Renato, e falar, mas se o espírito é inteligente, ele não praticava o mal. Não é por aí. Não. Porque ele é inteligente, mas utiliza a inteligência dele para a aplicação do mal. Ele é inteligente, mas não usa ela com sabedoria. Exato, é diferente. Um indivíduo que produz uma bomba nuclear, ele não é inteligente? Ele é muito inteligente. Sim. Só que ele não a utiliza com sabedoria. Exato. Né? Com amor, pensando no bem. Né? Conforme as grandes descobertas aí do avião, por exemplo, né? Que a gente sabe da história de Santos Dumont aqui, não vamos entrar no detalhe, mas a gente sabe que ele fez aquela invenção ali, e quando se deparou com o que ele tinha criado, né, entre aspas, o monstro que ele tinha criado, ele, enfim, se desesperou. Então, não tem nada a ver. É efeito inteligente, ação inteligente de espíritos que são inteligentes, que são espíritos pensantes, como qualquer um de nós. Se ele vai utilizar essa inteligência dele com sabedoria ou não, aí já depende do nível, do grau em que ele se encontra, né, Renato? Sim, correto, perfeito. A gente precisa ter, né, todo esse cuidado. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, estamos em fevereiro de 1861, Bill Fabiano. Eu tô falando assim porque eu tô tentando lembrar o que eu ia falar. Mas depois... Acontece muito isso comigo. Com você não acontece muito não, mas comigo acontece. Aí a gente vai enrolando um pouquinho aqui quando você vai lembrando, porque a gente vai falando sobre isso, causas inteligentes, né? Exato. Espíritos inteligentes que vão uns nos assessoram, outros nos fazem joguete, né, das suas ações. É importante que a gente esteja em sintonia sempre com os espíritos voltados para... às vezes não são espíritos nem tão nobres, como nós não somos nobres, né? Não. Mas a gente está voltado para o bem, a gente está se inclinando para o bem, né, Renato? A gente está buscando o equilíbrio da nossa balança para que as coisas se equilibrem, não é isso? Eu não vou citar o nome dos lugares, porque podem achar que a gente está fazendo algum tipo de julgamento... estamos até, né, enfim, adjetivando, sim, enfim, né, não vou fazer. Mas a gente sabe muito bem que uma grande parte dos espíritos que reencarnaram no planeta Terra vieram de Capela. Sim. E aí, olha, mas eles são inteligentes? Eles eram inteligentes e, no entanto, acabaram com o planeta. Exatamente. Não é? Acabaram com o planeta. E aí o que acontece? Dizer que não tem inteligência? Tem inteligência, mas usaram para o mal, conforme você estava falando. Então, quando a gente pega, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel começa a relatar todo o povoamento do planeta, sim, não é? E tudo, a gente vai tendo essa ideia, porque ele relata exatamente muitos espíritos que traziam com eles a sabedoria de muitas coisas, inclusive oriental. Exato. Não é? Exato. Que a gente sabe que guarda um berço, guarda um início de muita coisa para a gente no âmbito da concentração, da espiritualidade, sim, não é? Do mergulho para o seu eu, não é? Da conexão com Deus, não é? Da conexão com tudo isso. No entanto, passaram por momentos difíceis e passam até hoje por, sim, momentos difíceis. Por quê? Porque não agiram de acordo. Intelectualmente eles sabem, sim, são mais adiantados, mas moralmente. Exatamente. Não é? E aí é essa questão, não é porque moralmente eles estão atrasados que não possam produzir um fenômeno inteligente. Sim, né? sim. Foi importante você falar essa questão aí de Capela, porque a gente sabe que essa questão da inteligência dos espíritos, de como eles as utilizam para o bem ou para o mal, com sabedoria ou não com sabedoria, a gente sabe, através até de outras obras, que
a maioria dos apóstolos que foram escolhidos pelo Cristo vieram de Capela. Exatamente. Né? Uhum. Então o Cristo ele não condenou eles. Não. E poderia nem ir, vocês acabaram lá com o sistema de vocês lá de Capela e vem querer para cá um planeta explodir aqui também. Planeta que eu tô comandando. Não, volta para lá porque não dá, pô. Mas não, né, cara? Uhum. A misericórdia divina atua, porque nenhuma ovelha se perderá. Exatamente, Perfeito. do aprisco. Então, bom, vamos utilizar a sua inteligência aqui agora para o bem. Uhum. Então Jesus pega um Saulo de Tarso, como eu já falei várias vezes aqui, enxerga Paulo. Perfeito. Né? Ele pega isso obviamente Paulo depois, né? Mas a gente vê o Pedro lá, um cara rude, né? Preconceituoso, né? E vê-lo e enxerga-o como Pedro, ou melhor, Simão, né? Pega Simão e enxerga como Pedro. Chefe da igreja. Chefe de uma igreja. Olha como é que é a visão desses caras. Exato. Eu digo esses caras no bom sentido de Jesus, por exemplo. Claro, lógico. Do meu jeitinho de falar. Né? Olha a visão de um indivíduo desse, né, Renato? Perfeito. Eu olho pro Renato e falei, esse Renato não vai dar caldo, não. Vamos passar para outro. Mas Jesus não. Renato vai dar caldo. Calma, paciência. O Bill vai dar chegar. caldo. Vamos lá, vamos lapidar, né, Perfeito, Renato? É importante a gente falar sobre isso, né? Perfeito. Porque às vezes a pessoa vê um espírito obsessor. Cara, ele não é só um obsessor. Ele é um ser criado por Deus. Sim. Eu fico até emocionado para falar isso, porque às vezes as pessoas, né, chegam lá na nossa casa, né, na nossa casa espírita, no PEC BM. Quantos já vieram para mim? Eu quero afastar esse maldito de mim, falando do obsessor. E aí eu sou obrigado a usar a minha delicadeza, né, que é peculiar, né, Renato? Não faça isso. Fala, cara, assim tu não vai afastar ninguém, você vai colar mais nele. Ele vai colar mais em você. Ele ainda vai arrumar mais alguns. Exatamente, que você está abrindo campo. Então o sentimento não é esse, gente. Perfeito. Quem estiver escutando a gente agora nesse momento, o sentimento com os nossos amigos equivocados não deve ser esse, né, Renato? Só o amor salva. Só o amor. Não tem... Ame. Mas ele me empurrou. Ame. Por que ele te empurrou? Talvez você tenha empurrado ele lá atrás. Porque você foi bonzinho. Não, desculpa, mas não foi. Você empurrou ele lá atrás. Ou empurrou alguém que ele gosta muito. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, fique bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. Fique esperto, não é? Numa linguagem mais... Muita calma nessa hora, né, mais cara? nossa aqui, né? Mais real. Mais real, né? Fica esperto, porque Jesus assinalou para o Pedro. Pedro, guarda essa espada, pelo amor de Deus. Tu não sabe o que pode acontecer depois. Exatamente. Não é? Enfim. O Chico sempre nos lembra que quem está fazendo uma coisa de ruim hoje está treinando para o futuro. Né? Não é só a orelha desse, não. E os outros que estão ligados àquele também. Exatamente. Você não arruma um problema. Você pode arrumar um problema com várias... reverberações, desdobramentos negativos. Pois é. Exatamente. Então, é isso. Continua o Kardec dizendo assim, Bill, eis uma variante desse fenômeno. Uma pessoa se coloca ao lado do Sr. Squire, levantada e virada à mesa, como acaba de ser descrito. Em vez de cair para trás, ela pousa horizontalmente e em equilíbrio sobre a cabeça da pessoa, que sente apenas uma ligeira pressão, mas tão logo é acesa a luz, ela sente seu peso completo e cairia. Se duas outras pessoas não estivessem prontas a recebê-la e ela sustentá-la, né, e a sustentá-la pelas duas extremidades, tá? É interessante os pontos aqui que ele coloca, porque no caso da mesa, no parágrafo anterior, ela vai lá para cima das almofadas. Sim. Ele poderia, o espírito pode jogar a mesa em qualquer lugar. Não, mas ele colocou as almofadas ali, porque ele já leu o pensamento de quem fez aquilo. Vou colocar as almofadas aqui porque eu quero que coloque a mesa aqui. Exatamente. E aí dizer que não tem inteligência, eu poderia pegar a mesa e jogar a mesa para qualquer lugar. Exato. Não é, Bill? E aí a gente precisa ler e interpretar essas situações, né? E tudo. No caso daqui que ele fala, né, levantada e virada à mesa, né, como acaba de ser descrito, em vez de cair para trás, ela pousa horizontalmente. Exato. Não é? E em equilíbrio. Da forma como ele queria, né? Como ele queria que fosse, tá? Então tem toda uma leitura ali do que você está fazendo, tá? Continua o Kardec. Tal é, em essência, e com a maior singeleza, sem ênfases nem reticências, o relato desses fatos singulares
que colhemos do jornal Patrier de 23 de dezembro de 1860, bem como de grande número de testemunhas, pois confessamos não os haver presenciado. Entretanto, a honorabilidade das pessoas que nos contaram não nos deixa nenhuma dúvida quanto à sua exatidão. Temos outro motivo, talvez mais poderoso para lhes dar crédito, é que a teoria nos demonstra a sua possibilidade. E aí, tem um ponto aqui, né? Ora, nada melhor para afirmar uma convicção do que perceber a veracidade desses fatos. Nada provoca mais dúvida do que dizer: vi, mas não compreendo. Tentemos, pois, fazer compreender. Tem um parágrafo grande, a gente vai... não sei se vai dar tempo, o parágrafo é grande, né? Mas provavelmente... não vai dar tempo, mas ele vai dizer aqui o seguinte, vamos voltar aqui e fazer um comentário. Sim. Né? Fazer um comentário aqui, né? Ele fala aqui da questão dos fenômenos que foram sendo relatados, não é? As pessoas dizem assim, eu vi, mas daí a acreditar, não é? Que faz parte do processo. Sim, também, né? Sim, é assim, é desse jeito. Quantas coisas a gente vê, lê e não compreende? Eu preciso testificar, eu preciso ver se realmente não tinha nada ali. Tem alguma coisa embaixo, tem alguma coisa em cima, tem uma cordinha, tem isso, tem aquilo outro, nylon, tem alguma coisa e tal. A gente não tem como ver. Então, tudo bem, está aberto, né? A doutrina sempre teve aberta, né? Isso que eu queria falar também. Sempre teve aberta a essas pessoas que querem buscar, não é? Só que se esquecem de um detalhe. No próprio Livro dos Médiuns, o Kardec já traz todas as possibilidades, todos os testes. Sim. Não é? Impressionante, todos os testes. Quando ele fala da psicografia, por exemplo, que ele passa, né, começa a descartar a questão das batidas na mesa, não é? Fenômenos mais que levava mais tempo, porque você precisava decodificar. Sim. Uma batida é a letra A, duas é a B, três é a C. Olha o trabalho que vai dar, não é? E tudo. Então a gente precisa compreender que depois, professor, existe a possibilidade de escrever, mas para escrever ele foi criando uma série de coisas. Sim. Não é? Sexto, em pezinho, enfim, está lá tudo lá no Livro dos Médiuns, não é? Para poder testar, mas não, existia sempre um fenômeno inteligente. Sim. Não é? E esse tipo de doutrina ela não pode se dar por imposição, né, cara? Não. As religiões, as doutrinas, os ensinamentos, as filosofias não podem serem ratificadas através de imposição, senão não é perene, o negócio não é perpétuo. Sim, né? sim. Você precisa fazer as pessoas compreenderem, sobretudo a doutrina cristã espírita, que é uma doutrina que nos remete a uma mudança filosófica. Eu sempre falo isso. Perfeito. De dentro para fora. Eu acredito por quê? Porque o pastor Renato ou o pastor Bill falou, ou o padre, ou o fulano, ou o cicrano, não importa qual seja. Mas não é por isso. Eu olho para dentro de mim, entendo as minhas dificuldades, entendo as minhas limitações e entendo, sobretudo, a necessidade de mudança. Aí eu consigo passar a entender aquilo quando eu começo a praticar aquilo. Exatamente, Bill. Exatamente. É a mudança. É a mudança. É a mudança. E aí um livro vai completando o outro, né? É interessante isso. Você pode ir lá, você faz aí o teste que você quiser. Eu já coloquei aqui todas as possibilidades. Tudo que foi necessário para atestar a veracidade das coisas, não é? Dos fatos, tá bom? Estamos chegando ao final, Bill. Programa Luz na Penumbra, né? Revista Espírita Ano Ímpar. Volta na sexta-feira que vem, né? Com certeza. Meu parceiro, grande abraço para você. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.